Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso 18º episódio do podcast, do Revela Podcast. É um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que vocês, hoje, como os outros episódios, aprendam muito, se desenvolvam, se encontrem, porque hoje eu estou encontrando nada mais, nada menos do que Tatiana Lobo. Olá, Gisele. É um prazer estar com você, Tatiana. Igualmente. Hoje a gente vai conversar muito, vai ser maravilhoso. Tenho certeza Isso acaba que sim. sendo um memezinho meu, maravilhoso. A gente vai apresentar para vocês hoje a vida, toda a parte profissional da Tatiana. Ela é CEO de uma empresa que a gente vai contar, Aham. mas assim vocês vão ficar apaixonados pela história de vida dela, pelo que ela tem de conhecimento e vocês vão aprender, porque o podcast, o Revela Podcast é para isso, para que vocês possam aprender, se desenvolver, se encontrar como pessoa e como empreendedor, claro, porque a gente não pode desvencilhar as coisas, né? A gente vive e a gente empreende. Sim. São duas coisas que caminham ao mesmo tempo. Não pode deixar um de um lado do outro. A gente tem que conciliar as duas situações para que a gente possa viver em harmonia e paz e, claro, com muitas vitórias e conquistas. Exatamente. A gente veio nesse mundo para brilhar e vencer, Claro. não é isso? Não tem outro caminho. Existe obstáculo? Sim. Mas não é isso que a gente quer falar. A gente quer falar só de coisa boa. Não é isso, Tatiana? Sim. Então, é um prazer estar aqui. Eu já vou te apresentar. Mas, olha, antes de tudo, eu venho convidar você que é empresário. Meu Deus, não conhece o Revela Podcast? O que você está esperando? Vem aqui, ó. Eu, maravilhosamente, posso apresentar o seu produto, o seu serviço, colocar aqui na mesa, botar na tela, falar, olha, me encantar e quem está em casa assistindo também se encantar com o seu produto. Vem fazer parte da nossa família, vem fazer parte daquela divulgação do que você tem de melhor, que é o seu produto, o seu serviço. Estou esperando você, ó. Quer? Coloca lá a mensagem que eu vou entrar em contato com vocês e a gente vai formar uma parceria de ouro, que vocês vão gostar demais. Nosso Instagram também tá lá, ó, @RevelaPodcast, e aí vem aqui fazer parte dessa família. Tô esperando você. Não demora, hein? Já tem gente à beça, não demore. Ó, vamos lá, vamos agora falar sobre o episódio de hoje. Vamos. O episódio de hoje vai falar sobre a importância da reputação corporativista, não é isso? Exatamente. Hoje a Tatiana Lobo, que é a nossa convidada, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gi. Ela vai falar sobre isso e eu vou contar para vocês. A Tatiana, ela é diretora executiva da maior empresa de tradução de idiomas no Rio, Exatamente. Brasilis. Brasilis. E, gente, ó, a empresa já está há 30 anos no mercado e ela tem uma história de vida. Você tem uma história de vida de muita superação. Diferente, né? Muita superação, até chegar a CEO hoje da empresa. Você imagina, uma pessoa que veio, falar para onde que você veio? 23 rios. Olha, que legal. E hoje mora no Rio de Janeiro. É CEO de uma empresa maravilhosa, que tem mais de 30 anos de experiência. E, gente, vai contar tudo isso um pouquinho. E, além de tudo, vai ensinar que é o nosso papo. Da importância da reputação que a gente tem que ter, corporativa. Na empresa. Na empresa. Fora, se você não tiver reputação, os seus Você não tem colaboradores nada. não vão acreditar em você. Não. Isso. Não. Os nossos clientes também. Isso, você não vai passar justamente aquela ideia de que como a minha empresa, ela é importante e ela tem o seu papel dentro da sociedade. Exatamente. Exatamente. Antes de tudo, eu vou fazer uma abertura. Vamos eu já lá. tenho essa abertura para a gente poder, quem está nos assistindo, pensar assim, poxa, o que seria reputação corporativista? O que seria isso? Eu não sei, eu não conheço, ninguém me falou. Não li no dicionário, vou ler no Google. Não sabia que precisava? Isso, né? Vou no Google? Não, assiste aqui no Revela Podcast. Vou começar para vocês entenderem um pouquinho e a Tatiana continua. Vamos lá? Você já parou para pensar aqui no que as pessoas dizem sobre você ou sua empresa quando você não está presente? Já parou para pensar? Será que falam bem? Será que falam mal? Pois é, eu vou contar. Isso pode ser o que separa o sucesso estrondoso do fracasso silencioso. No mundo dos negócios, das transições de carreira, a reputação corporativa não é apenas um detalhe, é o fator decisivo que define se você vai atrair oportunidades ou fechar portas. A questão não é só você ter uma reputação, mas qual é a história que o mercado está contando sobre você. Hoje vamos revelar os segredos para construir uma reputação que não apenas inspire confiança, mas que também seja uma arma poderosa para resultados constantes e crescimento sustentável. E mais, vamos falar sobre os erros fatais que podem arruinar tudo em segundos. E como a gente pode evitar, não é isso? Sim. Reputação seria tudo?
Reputação é tudo. A começar da nossa vida pessoal e levando isso para nossa empresa. Então, ela vai contar um pouquinho da história dela para a gente depois entrar nesse assunto, porque através dessa história de vida, ela chegou a essa conclusão e hoje ser uma pessoa CEO dentro da sua empresa e poder vir contar para vocês que essa experiência fez hoje ela ser quem ela é como Sim. pessoa, como empresária, como CEO da Brasilis, não é isso? Conta um Isso. pouquinho pra gente aqui da sua história. Só o iniciar para a gente poder entender, depois a gente aprofunda no assunto, que é bom. As pessoas são fofoqueiras, elas gostam de saber da vida. Gostam, né? Gostam de saber da vida, gostam, adoram. Bom, eu vim de Três Rios, né? Então, eu tava lá no interior do estado e tinha um sonho de morar no Rio de Janeiro em algum momento da minha vida. Então, eu sempre quis morar em Copacabana, mas eu nunca imaginei como isso seria possível, já que minha vida era toda lá. E daí, em 2019, aconteceu um fator na minha vida que na época eu tinha um namorado lá, eu amava esse namorado. E aí a gente terminou o relacionamento. E eu sou mãe solteira, né? Quer dizer, crio meu filho sem pai, né? Enfim. E daí eu tinha arrumado um namorado que gostava muito do meu filho, aquilo tudo. Então, perdi um namorado. E aí os meus amigos eram todos do relacionamento. Então, eu perdi todos os amigos. Culminou de eu perder o meu emprego. Nossa. E aí eu fiquei sem dinheiro e eu fiquei muito mal, assim. 2019 eu passei um Natal péssimo, sabe? E aí fiquei com uma depressão, uma coisa horrorosa. Achei que a minha vida não ia ter mais sentido. E aí veio 2020, que foi o ano da pandemia. E para piorar, uma coisa que eu gosto de falar é que a gente nunca deve subestimar o fundo do poço. Que a gente às vezes fica achando assim, não, fundo do poço eu vou conseguir e tal, sai calma, porque às vezes pode piorar um pouquinho. Meu Deus. E no meu caso piorou, assim, eu fiquei surda em 2020. Caramba. Perdi a minha audição. Então, e aí engordei 30 quilos. Caramba. Então, perdi um namorado, perdi dinheiro, perdi amigos, perdi Perdeu saúde, emprego. perdi emprego, fiquei depressiva, obesa e surda. E a minha surdez, ela veio por um fator genético que eu não conhecia, mas a minha mãe também é surda. E eu não imaginava que isso fosse acontecer comigo. E fiquei surda com 35 anos. Só que na época da pandemia, como a gente estava bem dentro de casa, eu imaginei que aquilo fosse um problema pontual, tivesse com cera no ouvido, alguma coisa assim. Então, o ano da pandemia passou e aí veio 2021. Quando veio 2021, foi aquele ano que a gente teve que sair de casa. E aí eu vi que meu problema auditivo era sério, porque eu não conseguia me comunicar com ninguém. Caramba. Eu não ouvia nada, Gisele, nada. E daí eu fiz uma das coisas que eu não aconselho ninguém fazer. Quando você tá numa situação dessa, numa energia ruim, você tá passando por um monte de problema, eu fui pro Tinder pra arrumar um namorado. E aí, quando a gente tá numa situação assim, o que a gente atrai, né? Só coisas ruins. Exatamente. E daí eu conheci, nessa época no Tinder, eu conheci um cara que eu fiquei apaixonada por esse cara. E aí eu conheci um outro cara que eu não gostava dele tanto assim. Só que esse cara que eu era muito apaixonada, ele não me dava muita ideia, não, sabe? Mas o cara que eu não gostava muito, nossa, ele fazia tudo por mim. Tudo, tudo. E daí eu comecei a achar que eu falei, gente, não é possível, deve ser alguma coisa do universo me avisando que esse é o cara. Certo. Mal sabia que eu tava passando por aquele início do relacionamento com um narcisista, que é a love bombing. Isso. E ele me enchia de presentes, de elogios. Eu era uma mulher fantástica, maravilhosa. E ele era daqui do Rio de Janeiro. Então ele foi até Três Rios para me conhecer. E eu falei, gente, não, esse cara eu não gosto dele, esse cara é doido. E, meu Deus, sem condições. Seu subconsciente já tava te falando. Já, aquela... A gente O anjinho do bem. Isso, né? Então tava lá falando comigo assim, cara, não fica com esse cara. E eu já sabia que não era. Mas era tanta informação, ele não me dava tempo para respirar.
E como eu tava surda, gorda, depressiva, então ele vinha com aquela ideia de que você precisa de mim, ninguém vai te querer surda, você é mãe solteira, você mora no interior, eu moro no Rio de Janeiro. Manipulou todo um comportamento que te levava a entender que ele seria a salvação da pátria para sua vida. Exatamente. E daí ele tinha uma empresa aqui no Rio e começou a me falar que ele era um grande empresário, que a empresa era maravilhosa e tudo me fez acreditar que ele era um príncipe. Apesar de eu ter alguma coisa sempre falando pra mim que tinha alguma coisa errada ali. Começamos a namorar e 2 meses depois ele me chamou pra trabalhar na empresa dele. E assim, como eu não queria continuar aquele relacionamento, eu não queria trabalhar, mas eu tava precisando muito de dinheiro. Sim. E o trabalho poderia ser em home office. Como eu estava surda, para mim seria perfeito. Eu ia trabalhar de casa, home office, eu ia fazer a parte do marketing da empresa. E eu precisava juntar um dinheiro para fazer a minha cirurgia auditiva. Falei, então eu vou namorar, eu vou trabalhar nessa empresa. E ao mesmo tempo, vamos ver se esse relacionamento dá certo ou não. E quando eu comecei a trabalhar na empresa, que ele me chamou para trabalhar na parte do marketing, ele me colocou de cara como diretora da empresa e falou isso na internet inteira. Quando ele contou isso na internet, eu não imaginava que milhares de pessoas viriam atrás de mim reclamar do produto. Não do produto, mas assim, de coisas que passavam ali. E aí eu fui tentar entender o que estava acontecendo. Eu falei, meu Deus, como assim? Comecei a namorar esse cara, vim trabalhar na empresa dele. E aí ele começou a falar para mim, não, a minha empresa precisa de uma imagem nova. Eu preciso de uma mulher na diretoria e tudo. Mas eu nem imaginava assim, o que ia acontecer. Porque como ele falava que ele era um grande empresário, eu não pensava que a empresa tinha problemas de reputação. Foi aí que a reputação entrou na minha vida. Sim. Por isso que é importante contar a história para vocês entenderem como chegou ao fato de você... Hoje eu vejo que se eu tivesse ficado sabendo antes, assim, a empresa está passando por um problema de reputação, vamos encarar aqui, seja diretora e vamos tentar mudar, eu acho que eu não teria encarado, a situação era muito grave. Mas como eu fui jogada, eu não tive escolha. Então fui jogada ali no meio de um problemão. Falei, bom, já tô aqui, vamos encarar. Então, nisso que eu comecei a encarar os problemas de reputação da empresa, quais eram os problemas? Os problemas não eram com o produto, com o serviço. Eram problemas que ele, como pessoa, como gestor, tinha causado com os clientes. Porque a empresa ela é feita, na verdade, de um CPF, né? Nós somos CNPJ, mas a empresa é feita de pessoas. Sim. Então, a gente tem que se preocupar com o nosso relacionamento com as pessoas. Quem são esses colaboradores que estão representando essa empresa? Sim. Então, às vezes é o que primeiro faz contato, né? Exatamente. É o primeiro contato do cliente com a empresa, porque você não consegue dar conta de tudo isso. Você não vai conseguir atender todos os clientes. Então, esses colaboradores que estão ali representando a empresa, é o primeiro contato que esse cliente tem a respeito dessa empresa, de que forma ela atua, como ela respeita, como ela conversa, como ela dialoga com esse cliente. Exatamente. E daí, o que aconteceu? Eu comecei a pegar todos os problemas ali da empresa e eu falei, meu Deus, eu preciso sair desse relacionamento, é muita coisa pra mim. Eu não vou aguentar, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar do meu filho, eu não quero mais ficar aqui. Mas como eu vou sair? Porque o cara era o dono da empresa e ele me ameaçava de muitas maneiras. E a maneira que eu encontrei ali naquele momento de conseguir tentar sair foi procurar o sócio dele. Uhum. Então, eu procurei o sócio dele, chamei o sócio para conversar. Falei, o negócio é o seguinte, você tá sabendo aqui o que tá acontecendo na empresa? Porque o sócio é bem mais velho, assim, idoso e tal. E aí, o sócio dele falou comigo, primeira coisa que eu quero saber, como que você tá no seu relacionamento? Você tá se sentindo segura? Aí eu falei, não, eu tô muito mal, tô desesperada. Então, aí esse sócio foi até 3 Rios. A gente foi na delegacia da mulher, fez uma medida protetiva. Aí eu consegui sair do relacionamento. Quando eu saí do relacionamento, esse cara queria que eu saísse da empresa também. Só que o sócio dele falou, não, eu preciso dela aqui. Vou comprar o resto da empresa de você. E daí comprou o resto da empresa. Essa empresa é o Brasilis. Sim.
E daí ele me deu 20% da empresa para que eu Nossa. continuasse. Então, me tornei sócia dessa empresa. E aí nós fomos desenvolvendo um relacionamento, eu e o sócio, de amizade e de... como se fosse um relacionamento de pai e filha mesmo. Ele foi me ajudando muito e ele me ajudou no meu processo de cirurgia auditiva. Então, eu voltei a ouvir. Muitas coisas aconteceram. E eu consegui restaurar a reputação da empresa. Tenho, né, vivido isso. E daí, o que que aconteceu? Ao longo dos meses, nesse relacionamento de amizade, ele falou pra mim um dia, eu queria muito ter uma filha como você. Eu falei, eu também ia adorar ter um pai como você. Apesar de que eu tenho meu pai biológico lá em Três Rios e tal. Mas ele procurou a advogada e entrou num processo no cartório e ele me adotou. Então, hoje eu tenho na minha certidão de nascimento, depois de alguns meses saiu a minha certidão de nascimento com o nome de 2 pais. Tenho A sua mãe? minha mãe, 2 pais, aí tá lá pai biológico, pai sócio-afetivo. Meu sobrenome Lobo é dele. Gente, que história, né? E aí depois que ele me adotou, passado alguns meses, a minha mãe já é divorciada do meu pai biológico há muitos anos. Ele conheceu a minha mãe, eles se apaixonaram e se casaram. É história de amor. É, É uma história de amor paterna e depois uma história de amor mesmo de um de casal verdade. que chegou a virar um casal. Gente. E aí, o que que aconteceu? De lá pra cá, aquele cara que eu tinha conhecido lá no Tinder, o primeiro que eu tinha gostado e tal, me apaixonei, ele não quis nem saber de mim. Procurei o cara, né, depois que tinha passado tudo aquilo. Esse cara tava namorando. Aí eu falei, pô, que pena, né? Imaginei, porque ele era um cara muito, muito legal. Ele não vai ficar sozinho. E aí, depois de um tempo, esse cara terminou o namoro dele, me procurou e a gente desenvolveu uma amizade. E é esse rapaz aqui. Que legal. Esse cara tá aqui hoje. É o companheiro da Tatiana. Então, gente, olha que história. Caramba, eu tô emocionada. Olha como o amor existe, né? Pois é, e aí assim, eu falo que desse match errado que eu dei lá na época, né? Minha história veio toda se desenrolando. Mas você estava falando uma coisa aqui no início, que às vezes a gente pega uma situação ruim, a gente não tem coragem, né? E fala, ai, nossa, a vida é muito ruim comigo. Mas, ok, se a gente pegar dessa coisa ruim da vida e tentar transformar em alguma coisa, pode ser que saia um Sim. suco, né? Uma limonada. É verdade. E assim, assim, a sua experiência assim, infelizmente, eu vou falar que muitas mulheres passam por isso, né? A gente está vivendo hoje uma sociedade muito machista, manipuladora, narcisista e até violenta, né, em relação às mulheres. E aí você está dando um exemplo de que é possível. Eu já fiz até uma entrevista sobre isso, um programa, que é possível a gente sair disso, né, dessa violência. Você mais do que ninguém mostra, você pode falar com propriedade que as mulheres precisam ter coragem. Não é fácil. Com certeza. Não é fácil. Não. Mas a coragem é o primeiro passo de tudo. Seria isso? Ter coragem, procurar ajuda, não seria? Porque muitas vezes a gente fica acreditando naquela mentira de que a gente não vai conseguir sem o cara, que a minha vida é muito ruim, ele é o salvador da minha vida. E não é. Não. E não é. A gente é forte. Sim, Né? sempre. A gente é forte, a gente consegue. E assim, a primeira coisa de tudo isso é realmente afirmar que você consegue. Você consegue. Você não está sozinho. Não está sozinho. Você às vezes não tem um amigo ao lado, mas você tem uma delegacia a procurar. Exatamente. Você tem um vizinho que você possa pedir socorro. Você não está sozinho. Não pense que está sozinho. Tá? Então, assim, esteja como exemplo, né, a Tatiana, o que ela contou da história de vida. Eu sei que tem outras, infelizmente, piores, né, Tatiana? A gente tem muitas outras histórias piores que você deu a graça de conseguir essa pessoa que se tornou seu segundo pai. Você deu a graça de reencontrar esse amor que você Sim. teve primeiramente. Mas, assim, isso não significa que você que está em casa, que está sofrendo, que você vai sofrer pro resto da sua vida. Eu sei que é difícil. É uma escolha muito difícil, você pode estar se sentindo sozinha, mas você não está sozinha.
tem uma delegacia, tem um vizinho, tem alguém na rua, peça socorro, peça ajuda, que tem sempre alguém para ajudar. Com Tenha certeza. coragem. Coragem é o principal. Exatamente. Não tem outra forma da gente conseguir falar para vocês e tenham coragem. E peçam ajuda. Tem sempre alguém com coração bom que vai ajudar. Você encontrou essa pessoa que te ajudou e que hoje fez você hoje ser a CEO da empresa, que você hoje também é sócia e faz um trabalho maravilhoso, né? À toa que você faz palestra, você está aqui para contar isso pra gente. E aí eu já vou aproveitar, já vou entrar no gancho da pergunta. Vamos lá. A reputação é assim, é o que faz com que a empresa cresça, que ela se desenvolva. Você acha que você entender que a importância de construir uma reputação boa hoje em dia, entre você, a empresa, no caso, e o cliente, é o que faz levantar, que vai fazer com que você faça com que a sua empresa cresça e realmente ela tenha visibilidade, ainda mais hoje nas redes sociais, que é o canal de comunicação que é mais utilizado e tem esse livre-arbítrio de você colocar o que você quiser, o que é verdade e às vezes o que é mentira, né? Quando você está na rede social, tem essas duas vertentes. Mas você acha que ter isso como sendo uma posição importante dentro da empresa, manter essa reputação positiva é um dos carros-chefes para que você possa construir uma empresa de qualidade? Com certeza, porque assim, olha só, como eu falei, as empresas elas são compostas por pessoas, por CPFs. O CNPJ é um CPF de alguém. Alguém foi lá e abriu um CNPJ. Então, toda vez que a gente está trabalhando, está fazendo lá as nossas coisas e criando os nossos produtos, por exemplo, você tem o seu podcast. Provavelmente você procurou lá no Google, deixa eu olhar aqui, Brasilis, se é isso aqui mesmo. Sim. Porque você não ia querer que uma empresa... não, essa empresa aqui eu não vou trazer, porque vai sujar o seu nome. Só né? se eu quiser criar polêmica e ter uma porção de gente maluca. Isso! Porque tem gente que busca isso, né? Sim, exatamente. Quer a visibilidade a qualquer custo. Exatamente. Então, quando a gente pega, a gente tá muito preocupado com a nossa reputação. Então, aquela coisa de que, eu não me preocupo com o que as pessoas vão falar de mim. Ok, mas mais ou menos, porque algumas pessoas são importantes para aquela construção. Uma são os nossos clientes. Isso. Os nossos clientes são essenciais, aquilo que vai trazer o nosso dinheiro, enfim. E, além disso, quando a gente elege algumas pessoas, por exemplo, às vezes você elege para opiniões, né, importantes na sua vida, relevantes, de repente, seu marido, ou seu pai, ou seu filho. Agora, também, no tempo de rede social, se você for dar ouvido para todo mundo, você também não faz nada. Faz nada, você vai fazer outra coisa. Então, eu costumo pensar assim, eu escuto a opinião das pessoas que eu sei que se importam comigo. Sim. E daquelas pessoas que construíram alguma coisa na vida. Porque hater tem um monte. Olha a dica aí, gente. Verifica, antes de mais nada, quem é essa pessoa que está opinando sobre o seu serviço. Exatamente. Porque às vezes a gente vai dar opinião a todos e acaba não construindo nada, não fazendo nada, porque você quer agradar todo mundo. Ninguém consegue agradar todo mundo, não é isso? Não, ninguém. E aí, você tu pega a opinião de um, o que essa pessoa tem? O que ela já construiu? Não, ela nunca construiu nada. Então, você está pegando uma opinião irrelevante e está perdendo tempo. Então, a partir desse momento que você escuta opiniões de pessoas que são realmente importantes, que construíram alguma coisa, que pode dar bons conselhos, ok, vamos lá. E aí, a reputação, ela é uma coisa, eu acredito, pelo que eu passei, do próprio gestor. Porque quando a gente é líder, a gente tem vários liderados, né, abaixo da gente. Sim. Então, assim, a gente começa a construir, trabalhar, e a gente quer que aquelas pessoas, elas sigam os mesmos valores que a gente está trabalhando. E a nossa empresa, ela vem em cima disso, assim, quais são os meus valores? O que eu penso? Bom, se eu tenho esses valores morais importantes, enfim, a minha empresa vai seguir a partir daquilo. Isso. Agora, se eu sou uma pessoa que não me preocupo com isso, qualquer coisa vai acontecer e ok. E no fim das contas, Gisele, eu acho que é o seguinte, você ter um bom produto aliado a uma boa reputação, aí é um case de sucesso de uma empresa. Não adianta só você ter um bom produto, foi o que aconteceu com o Brasilis. Eu não tive problema, quando eu peguei esse problema da reputação, não foi uma questão com o produto Brasilis, foi uma questão do gestor.
ele teve problemas com clientes. Então, o que salvou a minha empresa ali naquele momento foi o produto. O produto era muito bom. Agora, também, você tem um bom produto e uma péssima reputação, não adianta. Ou se você tem... eu tenho uma excelente reputação, mas o meu produto também é muito ruim, também não salva. Então, você diz que os dois têm que caminhar com uma Juntos, forma harmônica. Exatamente. O produto e a reputação. Você vai construindo as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, hoje, uma pessoa que está construindo, né? Tá empreendendo, criando o seu produto. Né? Você falou de produto, a gente vai aproveitar o gancho e eu vou falar. A reputação é um ativo, né? Ela acaba sendo um referencial. Como que um empreendedor hoje está criando seu produto, como é que ele começa a construir essa reputação? Como é que ele vai conseguir desenvolver esse ativo para que ele possa, sim, ter essa reputação positiva dentro das redes sociais, dentro do boca a boca? Porque empreendedor inicial sempre vai muito pelo boca a boca, né? Eu comprei, gostei, é isso. Aí você passa para o seu colega, olha, isso é muito bom, aí vai passando para o outro, e a gente vai e acaba depois indo para as redes sociais, que hoje é o caminho de divulgação, não tem outro caminho. E às vezes a pessoa não sabe como começar essa reputação. Qual seria o caminho, que se ativo, como que ela pode iniciar esse processo de reputação dentro desse produto novo? Eu acredito que é o seguinte, que é assim, primeira coisa que a gente tem que pensar é Gisele pensando, Tatiana pensando. Quais são... Sabe quando a gente vai desenvolver lá na empresa missão, visão e valores? Sim. Então, qual é a missão, a visão e os valores da Gisele? Isso aí. Então, primeiro eu vou pensar na minha missão, na minha visão e nos meus valores. Então, eu escrevi lá. Eu fiz exatamente isso. Escrevi qual a minha missão, minha visão e os meus valores. Dentro disso daqui, então, a minha empresa nem tinha isso. Então, eu falei, bom, diante disso daqui, como que eu quero que a minha empresa siga? Então, eu levei isso para dentro da minha empresa. Gente, olha só, a primeira dica. Se você está começando a empreender, você tem que começar a pensar qual é só a missão, é isso? Missão, visão e valores. Chama-se matriz SWOT, né? Que a gente quem não conhece, aqui no Brasil a gente chama de matriz fofa. Isso! Para botar uma coisa mais próxima, para não doer tanto. Exatamente. E daí, quais são os valores da Gisele? O que a Gisele pensa? Qual é a visão da Gisele do futuro? Qual é a missão? Então, quando eu pego isso, e eu desenho mesmo num papel, pensando na minha vida, e levo isso para minha empresa, bom, então eu vou começar a construir a minha reputação a partir disso. Da minha missão, da minha visão, dos meus valores. E aí eu vou levar isso para os meus liderados, para as pessoas que estão ali abaixo de mim, né? Sim. E vamos trabalhar em cima daquilo. E eu acredito que é assim que a gente consegue fazer essa construção. Começar a desenvolver. Esse ativo, né? Essa reputação. Exatamente. Porque aí você consegue entender qual o seu papel. O que seu produto vai fazer de diferente para aquela pessoa. O meu produto, eu falo lá na minha empresa, o Brasilis é uma empresa de tradução de idiomas. Tradução de inglês, português e francês. Então, a gente tem duas vertentes na empresa. Uma é uma agência que a gente faz eventos, a gente fez vários eventos de interpretação para o G20, a gente tem um contrato com a Coca-Cola, a gente fez eventos das Olimpíadas, Copa do Mundo, enfim, essa é a agência. E a gente tem a outra parte que é a escola. Então, a gente pega os caras que já falam inglês, já são fluentes no idioma e querem aprender a ser tradutores e intérpretes. Então, a gente tem a parte da escola também. Seria a formação. A formação. Então, a minha visão tem que ser o quê? O que eu quero para a escola Brasilis daqui a 10 anos? Entenderem. Ótimo, exemplo é ótimo. Exatamente. Então, assim, o que eu quero daqui a 10 anos? Qual é a minha missão? O que eu tenho que construir nesses próximos 10 anos para que daqui a 10 anos eu olhe e fale, cara, eu consegui. Então, eu quero que tenha um ensino de qualidade, os professores sejam pessoas bem formadas, sejam bem instruídas. Eu posso colocar coisas práticas, se eu quero que esses professores tenham morado fora do Brasil, tenham outras experiências, enfim. Então, essa é a parte da missão. Os valores, aquilo que realmente a gente acredita. E você quer passar
para quem está adquirindo o seu produto, né? Então, aquilo, o que a sua empresa vai representar. Quando ele olhar, ler, ver, vivenciar a sua empresa, ele vai ver, não, é isso que eu estou aprendendo, porque são esses valores que a empresa está passando para mim. Exatamente. E quando eu penso também na visão, eu penso muito na empresa versus no próprio mundo, né? O que a empresa está trazendo de benefício para o mundo, para o Rio de Janeiro? O que a minha empresa traz de diferente para o Rio de Janeiro, para o Brasil? O que eu estou trazendo de benefício? Pensando, saindo da minha própria caixa, da minha própria bolha, o que a empresa, o CNPJ, traz de benefício para o país? Então, eu sempre pensava muito nisso quando eu estava desenhando a maneira que eu queria conduzir, porque eu tive que reestruturar, né? A empresa ficou com uma reputação baixíssima. E você estava falando sobre as redes sociais, uma coisa também, uma dica que eu dou, além das redes sociais, é o Reclame Aqui. Porque ali, eu acredito que o Reclame Aqui também ele é um grande termômetro. Hoje em dia. Quando a gente vai procurar um produto para comprar, às vezes a gente vai no Google, vai lá no Reclame Aqui olhar, né? Já vê se aqui, ainda mais agora com falsos sites, falsas propagandas. A gente está passando muito por isso, então ali seria um referencial para você construir esse pensamento, né, dessa reputação, esse ativo para tentar melhorar. E você falando de ativo, eu tô aqui me lembrando, eu falando do Reclame Aqui, tem uma coisa que você vê, a própria internet, ela te ajuda a construir essa coisa da reputação. Nem todas as empresas têm avaliações do Google, porque hoje em dia você pode ir lá pelo Google e fazer uma avaliação da empresa. Nem todas as empresas. O Google, ele só permite que você seja avaliado quando você já tem um tempo ali de estrada e você tem uma relevância, o seu site é relevante, aí você consegue começar a fazer avaliações pelo Google. E aí tem aquela coisa das estrelas lá no Google, né? Que você pode ter até 5 estrelas. Hoje a minha empresa tem 4.3. Mas quando eu peguei, a minha empresa tinha 1.2. Eita! E era só reclamação. O site do Reclame Aqui era cheio de reclamação. Aí eu falo para você, vou fazer até uma pergunta. Como que a gente consegue, né, reverter tudo isso? Nervos de aço. Como que dentro de uma realidade ao qual hoje a gente tem as redes sociais como referência, você acabou de falar, que as pessoas vão no Reclame Aqui, eu já fui, acredito que você também foi, praticamente todo mundo já foi, para saber se essa empresa realmente é uma empresa confiável. Como que você fez para conseguir levantar essa reputação de 1 ponto alguma coisa para 4.3? Porque, gente, você vai pensar assim, é pouquinho, não é não, gente? Não. Vocês não têm ideia. Quem é empresário, empreendedor, sabe como é difícil você... Porque qualquer avaliação negativa, a sua pontuação vai lá embaixo. Isso. Então, e para você ter uma avaliação positiva, você tem que ter 10 comentários bons e vários comentários bons para você conseguir subir um pouquinho. Mas com um comentário ruim, pronto, já vai eu vou aproveitar e já vou fazer outra pergunta. Já vou emendar uma na outra. Vamos lá. Tô iniciando. O que eu tiro de vantagem em cima dessas empresas que têm uma reputação ruim? Tô começando. De que forma eu posso olhar essa empresa que tá ali com uma reputação ruim? Vou dar o exemplo da sua. 1.3. Poxa, eu quero formar uma agência, né? Uma empresa de tradução. Vou pegar a Brasilis. A reputação dela é horrível. Mas eu quero criar a minha reputação lá em cima. Como que eu posso pegar essas informações e transformar a minha reputação? Na verdade, criar, porque ela ainda vai se criar, ela ainda vai se desenvolver. Às vezes deve ter uma ou outra ali, mas ainda não está naquele perfil de que as pessoas podem confiar. Porque tem uma, às vezes 2, e é mais ou menos. Como é que eu posso pegar essa sua história de vida, de 1.3, para ter como referência para que eu possa criar essa minha reputação? Infelizmente, me basear pelo fracasso alheio... para poder conseguir fazer o meu sucesso. Eu acredito que é exatamente se basear no fracasso alheio, olhar o que tem de ruim lá, que as pessoas estão comentando tanto e fazer diferente. Então, gente, olha a dica aí. Se você hoje tem uma empresa, no caso dela, tradução idiomas, né? Você quer elevar, fazer com que a sua empresa tenha uma reputação boa. Olhem o que estão mais reclamando. Concorrente, exatamente. Olhem o que está mais reclamando. Você vai olhar o que o outro está fazendo de ruim e não vai repetir, tá?
Não é para repetir, Exatamente. não. É para fazer diferente. Isso já é um mecanismo para que você possa desenvolver Sim. a sua reputação. E daí, como que eu saí do 1.3 e fui 1.2 e fui pro 4.3? Foi um trabalho de formiguinha. Imagina. Eu fui atrás de todas as pessoas. Eu olhei todos os nomes lá que tinha de reclamação, tanto do Google quanto do Reclame Aqui. E eu peguei telefone, e-mail e eu liguei para cada um. Então eu me lembro que quando eu entrei na empresa e eu comecei a fazer todo esse trabalho, eu ficava o dia inteiro na minha casa. Fiz um trabalho de psicóloga. Porque cada ligação que eu fazia para uma pessoa para saber por que ela tinha feito aquela reclamação, era 1 hora no telefone. Imagino. E a pessoa falando. Até porque ela quer desabafar. Exatamente. Eu fiquei extremamente desgastada. Imagina você ficar o tempo todo ouvindo reclamação, as pessoas falando mal. Eu falei, cara, como eu vou fazer? Só que eu peguei, quando eu ligava para as pessoas, falava, olha, aqui é a Tatiana e eu sou a nova diretora do Brasilis. Imagina, você tem um produto que você comprou uma televisão da Samsung e a sua televisão deu defeito, mas um diretor da Samsung te ligar, você vai se sentir importante, né? Importante. Então, eu fiz... Valorizar. Você valorizou o cliente. Isso. Então, fui atrás de todo mundo. Eu tive cliente lá que entrou na justiça contra o Brasilis e eu consegui fazer com que esse rapaz tirasse o processo, voltasse a estudar no Brasilis e agora ele se formou e ele está super feliz. Então, eu tenho vários casos assim. Isso para mim foi muito... E você fala uma coisa que hoje a gente não presta atenção, né? As pessoas hoje esquecem de ouvir, né? A gente está vendo uma sociedade que tudo é muito tão corrido que a gente não consegue ouvir e não tem paciência de ouvir. Porque ouvir erros é muito difícil. Muito difícil. E aí você pegar e você ouvir, e você ter empatia. Isso. Porque quando as pessoas falavam pra mim, porque eu tive problema com o cara, porque ele me tratou mal, ele fez... Eu lembrava do meu relacionamento, ele também tinha feito aquilo comigo. Então eu conseguia muito me colocar no lugar das pessoas. Porque ele chegou num ponto de falar com clientes coisas que ele também falava comigo. Sabe, ele bloqueava as pessoas no telefone. Se ele falasse com uma mulher, ele achasse que aquela mulher era feia, ele ia falar assim, eu não preciso de você, você é feia. Sabe, bem bizarro. Vou te fazer uma outra pergunta dentro dessa história. Você acha que essa pessoa que está lidando, né, diretamente com essas questões de reputação, ela tem que estar preparada para poder atender, ela tem que ter esse diferencial, ela precisa ter empatia, ela precisa olhar para o outro como se estivesse sendo ela sofrendo todas aquelas demandas que a empresa deixou de fazer, ou que às vezes não deixou de fazer, mas não soube explicar de uma forma clara para que esse cliente, né, possa entender qual é o direito dela, o que ela não tem direito, o que ela imaginou não é o que a empresa está oferecendo, porque as pessoas confundem muito, isso é muito claro. Você acha que essa preparação, o fato da gente estar lidando com o cliente diretamente, é necessário uma pessoa ter uma outra visão? Porque, olha só, é muito, muito legal quando você, como eu falei aqui, você se colocar no lugar da outra pessoa, mas principalmente entender o seguinte, nem todo mundo... Às vezes você vai comprar um produto, você vai se arrepender. Sim. E é normal. Sim. Mas não é porque você se arrependeu que você vai tratar o seu cliente mal. Não, ele tem o direito. Aliás, tem o Código de Defesa do Consumidor para que ele possa se arrepender. E entender. Cara, ele se arrependeu. Nem todo dia a gente ganha. Tem dia que a gente perde. A gente tem que estar preparado para perder também. Sim. Sabe? Ontem aconteceu um caso, porque assim... Faz um bom tempo que eu continuo atendendo as pessoas. Apesar de estar fazendo milhares de coisas na minha vida, eu ainda pego o telefone e eu falo com pessoas. Gente, olha a dica aí, ó. Eu falo com as pessoas. Então, ontem eu tive todo um trabalho com uma aluna que queria se matricular, fez avaliação e foi, olhou... E eu tava lá, passei o contrato para advogada fazer e tudo. Quando chegou no final do dia, ela me mandou uma mensagem e falou assim, olha, eu vou dar uma olhada em outros lugares. Ok, então assim, não tem problema dela dar uma olhada em outros lugares, é bom. Eu falei para ela assim, não tem problema, olha em outros lugares, eu tenho certeza que você vai voltar, porque o melhor serviço que você vai encontrar hoje é o meu, mas você tem todo o direito de olhar. E não é ficar com raiva, não. né?
É entender que a gente tem concorrentes, Livre-arbítrio, gente. que um dia a gente vai perder, que no outro dia a gente vai ganhar. É assim. E são escolhas, né? Pessoas são capazes de fazer escolhas. A gente não pode achar que a gente sempre vai agradar todo mundo. Não tem como. Não. Agora, você falou uma coisa que é importante. Eu vou falar um ditado popular que eu não sei muito bem, mas depois se me corrijam, é o olho do patrão que engorda o gado. Não tem um ditado assim? Tem. É uma coisa desse tipo. Você acha que O olho do dono que engorda o gado? Alguma coisa assim, gente. Eu não sei mais ou menos. É um ditado popular. As pessoas entenderam. Um bom entendedor, como é entender? Meu filho que fala uma frase assim meio engraçada. Você acha que um bom gestor, né? Um bom diretor, um bom gestor, um bom CEO, ele precisa estar passeando em todos esses setores? E quando você está falando de reputação, tem que ser, principalmente nessa parte que a gente fala de contato com os clientes, porque às vezes a gente, como você falou, você tem muita coisa a fazer, você tem muita coisa para resolver. Ser CEO não é mole, né? Você gerencia, você toma conta de tudo. Mas é importante deixar sempre esse momento para você conversar, você ter esse feedback com aquele que está comprando teu produto? Sim. Hoje, por exemplo, eu penso em algum momento, vai fazer 3 anos em maio, que eu tô nessa posição, e eu ainda falo com o cliente, eu ainda pego para falar, porque o feedback do meu cliente é a coisa mais importante que eu tenho, porque ali é o produto final. Eu sei como que tá chegando esse produto lá, é ele que tá assistindo a aula, ou ele é... Essa semana eu recebi um feedback lá da Coca-Cola, e ela me mandou uma mensagem me dando um feedback muito positivo. Falou, poxa, o evento foi um sucesso, mais um, que a gente faz eventos lá, mais um. Então, pô, parabéns, vamos ter uma parceria ótima em 2025. Isso para mim é importante. E é o meu telefone que toca. Porque a Coca-Cola é uma baita companhia, mas eles me procuram, né? Eles procuram a Tatiana. Claro que por conta do Brasília, serviço que eu tô prestando. Mas o meu telefone toca. Então, assim... Quando eu escuto feedback da empresa, ou quando eu escuto um feedback de um aluno, poxa, o curso é maravilhoso, os professores são sensacionais. Isso para mim é muito importante. E apesar de eu estar fazendo um monte de coisa, hoje ainda eu não consigo delegar essa minha função. Porque eu demorei tanto tempo, foi tão suado para mim conseguir... Quanto tempo durou? Você conseguir refazer a reputação? Vai fazer 3 anos agora em maio. E eu ainda tenho algumas portas fechadas e que eu tô abrindo. Poucas, sabe, Gisele? Mas muitas pessoas ficaram magoadas. Você vê, não foi com o meu produto, foi com a pessoa, com o gestor. Então, pessoas... levou pro coração, né? Levou pro coração. E eram associações, sindicatos. E aí entra aquela parte política da coisa. E quando a gente lida com pessoas, a gente tem que ter muito jogo de cintura. Nem tudo que você pensa, você fala. Outra dica. Você está lidando com o cliente, às vezes você sabe que o cliente está errado. Mas você... Né? Você não vai falar, a não ser que... Você não precisa concordar. Exatamente. Mas você não precisa discordar. Você não precisa destratar. Isso. Então, muitas pessoas foram destratadas. E aí, mais ou menos agora em maio de 2025, vão fazer 3 anos que eu tô lá. Então, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: bom, vai ser um trabalho de formiguinha. A primeira coisa que eu preciso reverter é com cada cliente. Então, eu fui em cada cliente. Depois que eu resolvi toda essa parte dos clientes, eu falei, bom, vamos para as outras partes. Agora vamos falar com as associações, com sindicatos. E é isso que está acontecendo agora. E praticamente já está tudo bem esclarecido, porque o tempo também, ele dissipa as coisas. Conforme o tempo vai passando e as pessoas vão vendo quem você é. Porque, por exemplo, tudo que eu tô te contando aqui hoje é muito real. Eu não tenho medo, porque eu tô falando a verdade. Eu tô sendo transparente. Então, quando a gente é transparente, coloca luz ali... Olha uma dica e outra dica, gente. Quando a gente coloca luz ali no negócio e a gente é extremamente transparente, não tem nada. Assumir um erro de uma postura, de uma pessoa que representava a empresa, é uma postura de reputação para positivar? Para você... Com certeza. Para os clientes entenderem que mudou, que não é mais aquela reputação, que a partir de agora é uma outra postura? Sim, e olha só o que aconteceu comigo. Você vê que coisa. Foi tão difícil, eu falo que eu tive que ter nervos de aço, porque como eu era namorada do cara, e daí ele vendeu a empresa, eu assumia,
Muitas pessoas pensaram na época que eu era laranja do cara. Então, começaram a me cancelar na internet, falando, não, ela é laranja. E eu explicando. Eu fui lá com toda a paciência e falei com um por um, não, eu não sou laranja. Eu passei pelo mesmo problema que você passou. Ele também me destratou. E eu tô aqui para tentar defender a gente. Vocês, a mim, os professores, a empresa. Ah, e aí as pessoas falavam assim, com o tempo a gente vê. E as pessoas viram com o tempo. O tempo passou e tudo aquilo que eu falei, a minha história toda era real. Então, muita gente, todo mundo que fala comigo hoje, né, que acompanhou tudo isso, fala, cara, como que você aguentou? Falei, a gente tem que ter paciência. Foi necessário. Foi necessário. Foi necessário. Se eu tivesse uma escolha na época, eu não tinha escolhido passar por isso. Mas eu fui jogada numa história, né? Que eu acho que também a vida ali, o universo tinha isso mesmo para mim. E eu tinha que passar. Enfim, eu passei. E você acha que é o que eu falo, né? A confiança, né? A lealdade, a sinceridade é uma das formas que vai fazer você, esse cliente, se sentir, na verdade, sendo atendido, ele se sentir de alguma forma. Como é que eu vou falar a palavra para poder ficar uma coisa mais clara? É como se ele pudesse acreditar na empresa. Acho que o fato de você ser verdadeiro, o fato de você transmitir essa confiança, essa credibilidade, agora a palavra veio, para o cliente, faz com que ele fidelize e começa, de alguma forma, a acreditar de uma forma mais, mesmo com essa reputação anterior ruim, ele começa a te dar a possibilidade, né, a oportunidade de você mostrar a verdadeira reputação da empresa. Isso aconteceu comigo. Porque tem muita gente que deve estar passando por isso. Sim. Tem gente que está, ainda mais essa questão da pandemia. Sim. Teve muita gente que quebrou, não conseguiu entregar. Agora que está voltando, está começando a se reestruturar e está querendo, assim, reviver toda essa reputação que tinha anteriormente. Sim. Uma reputação digna, com um olhar diferenciado, que seria o olhar ideal para esse cliente. Ele vai conseguir, na verdade, se ver como ele era, ele dentro desse processo de reconstrução, ele consegue, de alguma forma, mostrar que ele é capaz de voltar a ser aquela empresa. Como é que você hoje orienta um empreendedor, um empresário que passou por toda essa estagnação, por toda essa dificuldade que você passou de se reerguer? Quais seria assim? Você já falou um dos caminhos que seria esse diálogo direto, porque é a sua fala, a fala de você ser diretora, de você estar dando a importância devida para esse cliente. É uma forma de caminho. Agora, existem outros caminhos que a gente pode, você percebeu dentro desses 3 anos, que você pode também estar orientando quem está nos assistindo? Então, quando eu peguei o Brasilis, e o Brasilis ele tinha passado, né, por esse gestor, e antes desse gestor, sempre foi ele fundou, e depois a irmã entrou de sócia. A irmã ficou um tempo, não aguentou e saiu da sociedade. Só que essa irmã construiu toda essa reputação, um nome bom do Brasilis, foi ela que construiu. E quando ela saiu, ele conseguiu destruir. Então eu liguei para ela mora nos Estados Unidos, ela é intérprete da ONU, enfim. Eu fiz contato com ela. Falei, fulano, eu preciso de um conselho. Seria um referencial, né? Você já pegou um referencial. Falei, eu preciso de um conselho. Eu preciso que o Brasilis volte a ser o Brasilis da sua época. O que eu preciso fazer? E ela falou para mim assim, seja transparente. Sempre fala a verdade. Teve um problema, fala a verdade. Tá dando tudo certo, fala a verdade. Sempre fala a verdade. E eu fui para esse caminho. Falar a verdade, independentemente de qualquer coisa, do que vão pensar, é a minha imagem. Assumir, né? Assumir, porque assim, errar, todo mundo pode errar. Entendeu? E as pessoas, elas relevam, porque assim, todo mundo erra. E acredito que também, dentro dessa questão de assumir esse erro e de você estar conversando com o cliente, você mostrar que o trabalho ele está funcionando, seria também um caminho. Sim. Que por mais que toda essa reputação, no caso, porque, gente, infelizmente, quando a gente fala em comentários, quando a gente fala em rede social,
A primeira coisa ruim que chega acaba se tornando a palavra final. Você pode fazer tudo certo, isso é até para a vida. Quando você coloca ali, você fez tudo bem, tudo certinho a vida inteira. Quando você erra uma vez, as pessoas só vão ver o seu erro. A gente é assim com a gente mesmo, porque a Com gente o outro pode... também, né? Com o outro também. Às vezes uma coisa ruim aconteceu com a gente fica ruminando aquilo por um tempão. E aconteceram 10 coisas boas. A gente não Mas dá ninguém- valor para as não 10 dá. coisas boas, a gente fica pensando naquilo que aconteceu de ruim. E aí, com isso que você está falando, com o produto, é a mesma coisa. As pessoas só vão olhar para o lado ruim da coisa. Até porque isso já é do ser humano. Sim. Então, ai, nossa, não, porque a empresa é ruim, não sei o quê e tal. E você faz 10 coisas boas, milhares de coisas boas. E aí, não consegue. Então, assim, quando você chega, quando você ultrapassa essa barreira de você conseguir uma credibilidade de novo, não perca. É. Tem um cara que eu gosto muito, uma referência, Warren Buffett. Ele fala sobre reputação corporativa. E eu vim falando com o Pedro Carlos sobre isso. Uma frase dele que ele fala: perca dinheiro da firma e eu entenderei. Não perca um pingo de reputação e eu serei implacável. Porque ele sabe exatamente como é difícil essa construção. Principalmente, como você disse, em tempos de rede social, as coisas são muito rápidas. Você Sim. respirou errado, todo mundo te entende errado, é aquele efeito manada, vai todo mundo falar mal de você. E você acha que a rede social seria um dos mecanismos que você pode estar usando para reverter todo esse quadro de reputação que foi criado? Ou existe outras também? Claro, a rede social hoje em dia a gente não pode fugir, né? Mas tem outros caminhos que você pode, por exemplo, dar como exemplo até a sua própria empresa, o que você fez como comportamento para que você pudesse estar revertendo além, claro, desse diálogo com o cliente, algum tipo de comportamento que você tomou, que você viu com essa conversa que você teve, porque quando a gente tem uma referência de sucesso, a gente consegue transformar aquilo que não é sucesso em um novo sucesso. Claro, com uma visão diferente, porque não é a pessoa que estava lá, era uma outra pessoa. O que você daria de dica hoje para quem hoje está com uma reputação ruim, que já começou esse diálogo com os clientes que hoje não são satisfeitos, que já está conseguindo reverter, mas além disso, o que seria que você fez na sua empresa e deu muito certo, que você pode estar oferecendo também como uma das oportunidades, uma proposta para quem está hoje precisando desse olhar, desse carinho, desse direcionamento? Eu acredito que, além de ter muita paciência, entender, como eu te disse, saber perder e saber ganhar, a gente pode fazer na prática coisas que eu gosto muito também de oferecer os nossos produtos, né? Por exemplo, as pessoas saíram da empresa. Bom, então eu vou tentar trazer esse cara, eu vou oferecer o meu produto aqui. Olha, fulano, eu vou te oferecer, eu vou te dar um desconto. Ou então, pô, você passou uma coisa muito ruim, eu vou te dar de graça. O que eu quero hoje é que Show. você participe, que você Isso. entre, você veja com seus próprios Como olhos. se fosse uma recompensa. Porque no fim das contas, eu acredito muito no meu produto. Eu sei que ele vai gostar. E aquele cara, quando gostar, ele vai falar pra todo mundo que ele Sim. gostou e que tá diferente. Foi o que aconteceu com vários. Eu tinha vários processos na justiça. E eu falei assim, me dá uma chance. Porque assim, você já lidou com um cara, mas comigo você nunca lidou. O que você tem pra falar de mim? Não tenho nada, não é nada contra você. Eu falei, então me dá uma chance. Se der tudo errado, você volta com o processo, mas me dá uma chance. Entra aqui no meu curso. Eu tive vários ali que voltaram pro curso e não pagaram nada. E eles se formaram e hoje são pessoas que dão depoimentos e falam, gente, olha, o Brasilis da Tati, isso pra mim é fantástico, o Brasilis da Tati Sim. funciona. É o referencial. É. Se torna referência. A empresa voltou a ser a empresa antiga. Nossa, melhor escola. E ninguém tira essa reputação, ela fica marcada, né? É uma marca que você dá, e é interessante você falar isso, porque, por exemplo, existia uma Brasilis antes, durante teve essa situação toda que você relatou, e agora está tendo uma nova Brasilis, mas com uma visão inicial. Exatamente. Tanto que no Instagram do Brasilis, antes era Brasilis Oficial, quando eu entrei eu tirei o nome, coloquei Novo Brasilis. Porque eu quis realmente trazer um novo, para que as pessoas entendessem que era um novo, mas eu continuo com o mesmo produto de qualidade lá do início, que foi construído por uma outra pessoa.
sabe? Então, assim, eu dei a minha cara. Isso, é uma cara nova. Eu pra dei uma coisa que nova já existe. personalidade, uma nova perspectiva, uma perspectiva feminina que é empática, Sim. né? As mulheres, elas têm essa coisa mais da empatia, de se colocar no lugar do outro. E é muito legal quando você tem bons valores e a empresa, ela fica meio que a sua cara, sabe? Hoje eu olho para minha empresa e falo, pô, minha empresa é minha cara, porque eu sou uma pessoa resistente, resiliente, e a minha empresa passou por um monte de coisa e tá lá. Então, justamente, eu vou até fazer uma pergunta assim: o empreendedor deve equilibrar a autenticidade com estratégia para evitar que a reputação sofra danos? Você está falando sobre isso, né? Porque você falou, a empresa tem a minha cara. Às vezes a gente dá autenticidade ao nosso produto, só que às vezes a gente dá tanta nossa autenticidade que o outro pode olhar até com uma forma ruim. Será Porque nem tudo que eu gosto, você gosta. Isso. Essa autenticidade, assim, tão fervorosa. No seu caso é diferente porque você deu autenticidade, porque era preciso colocar uma cara nova, um produto que era muito bom. E por N questões, ele decaiu. Agora, esse empreendedor que está começando agora, que ele quer criar, essa autenticidade, ela precisa ser tão rigorosa ou a gente precisa ter um pouco de ser autêntico, mas ser flexível? O que você diria pra eu mim? avaliaria bastante o mercado. Show. Né? Quem é que está comprando o meu produto? Porque as pessoas, elas são muito diferentes, né? Cada um tem uma maneira de pensar. E depois de um tempo para cá, a política no Brasil, ela ficou muito direita e esquerda. Então, assim, eu avaliaria bastante. Para mim, o meu dinheiro não importa se vem de uma pessoa de direita ou de esquerda. Então, eu olho para o meu mercado, penso na minha visão, na minha missão, o que eu quero? Não, eu quero formar bons alunos, independentemente da política, o que ele pensa. Então, o que eu preciso? Eu preciso, sim, ser flexível, eu preciso, sim, ouvir os dois lados. Agora, se eu quero vender um produto para homens machistas e red pills, então o meu produto vai ser direcionado para aquele cara. Porque eu acredito que tem mercado para todo mundo. Tem. Né? Tem mercado para esses caras, tem mercado para os caras da direita, para as mulheres de esquerda. Então, mas como eu te disse, para mim, o que é importante, o dinheiro não é de um ou de outro. Então, você tem que, na verdade, verificar o seu nicho de atuação. Exatamente. Para que, de alguma forma, você pode, dentro desse mercado, você construir essa reputação e que tipo de cliente você quer atingir, né? Se você tem um nicho específico que ele tem uma questão da autenticidade muito presente, vá com tudo. E no fim das contas, o que acontece? Como a gente, no meu caso, eu mesma desenhei lá, escrevi os valores da minha empresa. Por mais que eu atinja todo mundo, no fim das contas eu atraio muitas pessoas que têm os mesmos valores que eu. Sim. É identificação. É isso, afinidade. É identificação. A pessoa se identifica com aquilo que você acredita, que você apresenta, e ele acaba comprando através da credibilidade que você passa do seu produto. Então, é identificação. Eu vou perguntar para vocês aqui, como que a gente fortalece essa reputação? Como é que você consegue fortalecer hoje, dentro desse mercado tão gigante que a gente tem hoje? Hoje todo mundo tem tudo, né? Todo mundo tem podcast. Eu falo que eu sou mais um podcast dentro do mercado. Todo mundo hoje tem curso de idiomas, todo mundo tem tudo, todo mundo tem loja, é cabeleireiro. Então, o mercado empreendedor, ele está tão gigante, tão competitivo. E como que eu posso fortalecer essa minha reputação? Você falou várias coisas, mas é bom a gente reforçar, porque às vezes a pessoa começa a ver o episódio, aí sai, vai lá, volta, vai não sei na onde, toma um banho, daqui a pouco. Então, assim, para que vocês tomem ciência mesmo, como a gente vai fortalecer a reputação desse negócio, desse serviço, do que você pretende oferecer como empreendedor. Fala umas dicas, assim, algumas palavras-chave, umas frases. Bem práticas, Isso. assim. O que eu faço? Eu acredito muito que a gente... Vou falar de novo, né? CPFs que constroem um CNPJ. Sim. Então, essa frase eu gravo aí, gente. Isso. Então, o que eu faço? Eu me fortaleço primeiro. Como que eu me fortaleço? Bons livros, vou pra academia cedo, adotei um cachorro maravilhoso. O antigo ao seu. O antigo ao seu, que agora é lobinho. Lobinho. Então, sai com o lobinho bem cedo, né? Passeio com ele, dou uma boa educação para o meu filho, tenho bons hábitos.
conforme eu construo isso na minha vida, o meu CNPJ vai ser forte. Eu já ouvi essa frase, não é minha, mas é uma coisa que eu levo para minha vida. Todo dia que eu acordo, vamos lá construir um CNPJ forte. Como que eu vou construir o meu CNPJ forte? Vou para academia, eu vou fazer o meu CPF forte primeiro. Eu vou para academia, eu vou treinar, eu vou comer direito, eu vou dormir bem, eu vou dormir cedo, vou me relacionar com pessoas boas, eu vou construir o meu CPF, porque aí eu vou ter uma boa cabeça para eu poder levar isso para dentro da minha empresa. Não tem condição, não tem como você ser uma pessoa fraca, com péssimos hábitos e ser um bom gestor. Muito difícil. É verdade. Muito difícil. Porque você acaba sendo a representatividade daquilo que você está vendendo. Então, se você hoje não é um bom gestor, como é que você vai conseguir vender e passar essa credibilidade para aquele que vai estar vendendo, seus colaboradores? Se ele não acreditar no teu potencial, ele não vai acreditar no produto que você está oferecendo. Tem uma coisa que é muito polêmica, mas é real. Isso não é uma coisa minha, tá, gente? Eu vou falar que eu ouvi, mas que eu achei interessante. Uma vez perguntaram, uma nutricionista que eu sigo, ela é bem magrinha e ela já foi gordinha. E ela falou assim, quando eu era nutricionista e gordinha, eu não tinha tantos clientes. As pessoas olhavam e falavam, como ela é nutricionista? Se ela é gordinha, Sim. ela pode ser uma boa Sim. nutricionista gordinha, isso não tem nada a ver. Sim. Mas as pessoas, elas olham primeiro para aquilo que você... Não é só aquilo que você está falando, você precisa fazer o que você está falando. Né? Quando a gente pensa a imagem acaba sendo a primeira representatividade da ideia que ele tem. Como é que você vai ser realmente nutricionista gorda? Exatamente. Você tá você é um cirurgião plástico e você mexe com botox e o seu rosto é todo enrugado. É como se você... Engraçado, será que ela não usa o produto dela? Por quê? Será que não é tão boa? Funciona? Assim? Exatamente. Não funciona? Descredibiliza. A palavra não saiu, tá vendo, gente? É mesmo. Acontece. Olha, assim, eu venho para você, eu vou falar um pouco de mim, né? Eu tô com essa questão de todo o movimento. Eu tenho uma experiência grande com o serviço público. Vim o podcast para poder orientar aqueles que acreditam, mas não têm coragem. E eu trago pessoas aqui que acreditam e têm coragem, para que vocês possam, em casa, ter coragem de acreditar em vocês. Porque não tem como você falou. Antes de mais nada, para você ter um grande CNPJ, você tem que ter um grande o quê? CPF. Então, você precisa acreditar em você, se fortalecer para que o seu CNPJ seja tão grande quanto você é. Então, não tem outro caminho. Então, assim, hoje a nossa conversa aqui foi sobre isso. Antes de você ter uma grande empresa, você tem que ser uma grande pessoa. Uma grande pessoa, exatamente. Você tem que ser muito mais para que a sua empresa seja a sua representatividade. Para que você possa ter credibilidade na sua fala, nas suas ações, para que o outro que está te vendo possa... Não, essa eu vou acreditar, nessa eu vou comprar, essa eu vou fazer, esse serviço eu vou usar, porque eu acredito naquela pessoa que representa aquela empresa. Eu acredito naquele CPF. Exatamente. E aí, como que a gente constrói isso? Mostrando no dia a dia, né? Hoje em dia tem o Instagram, o Facebook, enfim, a gente posta stories e mostra um pouco da nossa rotina. Pô, ela vai na academia, realmente, ela vive. Você vive, você é um ser humano. Você não é uma máquina, você não é um número, você é um ser humano. Sim. E as nossas experiências, elas são reflexo daquilo que a gente acredita. Então, você está mostrando para outra pessoa que está lá que você é uma pessoa, que você tem as suas necessidades, que você tem vida e que você também é CEO de uma grande empresa que já tem mais de 30 anos. Então, todos nós somos capazes. Antes de tudo, tem que acreditar em si para depois acreditar naquilo que você está representando. É isso. Eu quero que você deixe uma mensagem linda, que antes de um grande CNPJ, tem um grande CPF, não é isso? Fala a frase que eu dei uma trocada aí. Para a gente construir um grande CNPJ, primeiro a gente tem que construir um CPF, o nosso CPF. Então... Você pode deixar uma mensagem final, que a gente está terminando. Ai, foi tão rápido, né? Nossa. Alan, já está 1h16 minutos. Meu Deus, nem parece. Você é uma pessoa tão maravilhosa, assim, de conversar, que fica parecendo que a gente está em casa. Mas era isso mesmo. Eu quero passar isso para quem está assistindo, para que eles se sintam à vontade.
não pode ser uma coisa técnica, tem que ser uma coisa real, autêntico, como você falou. Para você criar uma grande reputação, você tem que ser real, autêntico, verdadeiro, senão você não constrói. Você falou isso pra gente aqui, eu já aprendi tudo isso aqui. Bom, nessa hora, eu já aprendi tudo isso. Então, deixa sua mensagem, que olha, foi assim, um prazer gigantesco. Você também é um amor, uma sabedoria. Eu gostei demais. Eu vou fazer um evento. No Movimento Revela, eu quero que você esteja lá, fazendo todo palestra, prazer, a gente vai falar sobre isso. Quero que as pessoas possam escutar e aprender mais com você, porque às vezes assim não dá tempo de podcast, mas quando é evento, passa, as pessoas replicam, né? Porque um escutou, vai passando pro outro, e eu quero que as pessoas tenham a oportunidade de te escutar, de saber o quanto o que você falou é importante para construir uma reputação. Um maior prazer. A reputação para a vida e para a empresa dela. Sim. Para eu deixar uma mensagem aqui, eu vou deixar essa frase que eu falei do Warren Buffett, que ele fala: você pode perder dinheiro da firma e eu entenderei, mas não perca um pingo de reputação e eu serei implacável. E é isso. Com a reputação, a gente não pode bobear, não pode dar bobeira. Começou a construir, não perde. Porque, assim, em 5 minutos você perde uma coisa que você demora 20 anos para construir. Isso é a coisa mais importante que tem. O dinheiro a gente vai fazendo. Agora, a reputação, se você perder, o trabalho vai ser... Às vezes você não consegue. No fim das contas, várias empresas já fecharam e não voltaram. O mais importante é aquilo que a gente constrói no dia a dia. É porque... a reputação tem muito a ver com aquilo que você acredita. Então, você tem que apresentar todos os dias aquilo que você acredita para que o outro possa acreditar em você. É isso. Não tem outro caminho. Olha, que prazer foi essa conversa. Igualmente. Olha, que prazer. Eu tenho certeza que muita gente vai gostar. E você ensinou muita gente aqui, muito. Eu aprendi pra caramba obrigada, aqui. gente. Ensinou muito. Sua história de vida é fantástica. Eu acho que o exemplo que você dá de vir de uma situação de muito sofrimento e chegar onde você chegou e construir essa vitória, né? Que isso é uma vitória. Você construiu uma vitória na sua vida, não tem... Isso todas as pessoas que estão hoje buscando essa vitória vai colocar isso como exemplo. Foi suado. E aí, por isso que é importante para mim, né? É uma coisa que eu não abro mão daquilo que estão falando de mim. Olha, um prazer. Eu vou deixar uma mensagem final para vocês. Obrigada mesmo, obrigada. Uma mensagem final que não tem jeito, eu sou professora, vocês sabem que eu sou professora. Tem que deixar a minha dica no finalzinho. E eu vou ler para vocês aqui. Se há uma lição poderosa nesse episódio, é esta: sua reputação é o reflexo da sua liderança e do impacto que você deixa no mundo. O universo dos negócios, ele pode ser seu maior triunfo ou sua maior vulnerabilidade. E cabe a você decidir como será lembrado. Para construir uma reputação sólida e respeitada, é preciso ser consistente. Suas ações precisam alinhar-se aos seus valores e à mensagem que você deseja transmitir. 2. Entregar excelência sempre. Surpreenda, encarte, vai além do esperado. A qualidade fala por si. 3. Construir relacionamentos estratégicos, conexões genuínas são o alicerce de uma reputação duradoura. Gerenciar crise com transparência e maturidade. Momentos difíceis testam sua resiliência e demonstram quem você realmente é. Lembre-se, uma boa reputação é conquistada todos os dias, como você falou. E cada interação é uma oportunidade de reforçar quem você é e o que você representa. Agora é hora de agir com coragem, empoderamento e sagacidade. Líderes não esperam, eles criam oportunidades e moldam o próprio destino. Exatamente. Seja audacioso, seja confiante e mostre ao mercado que você é sinônimo de confiança e excelência. O futuro está em suas mãos. Vá e faça acontecer. Ai, que lindo. Maravilhoso. Foi um prazer conversar com você. Igualmente. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha, ela vai estar no nosso evento. Eu já estou convidando aqui. Ela nem sei se ela vai aceitar, mas eu já estou determinando. Determinei. Pronto. Já viu aquela coisa assim, determina, recebo? Que o pessoal fala? Determinei. Já aceitei. Ela vai falar sobre reputação mais, vai falar um pouco mais da vida dela. A gente vai conversar muito. E ó, esperem
O Movimento Revela vai fazer um evento maravilhoso. Eu vou começar a compartilhar com vocês e vocês vão ficar encantados com as pessoas que vão estar lá. Maravilha. Olha, foi 2025? 2020, Maravilha. fevereiro de 2025. Olha, pertinho. Vai fazer um workshop maravilhoso. Nossa, tô dentro. Tá vendo? Ó, já temos, ó, Brasilis e já temos a Tatiana Lobo também, Sim. palestrante e a empresa dela. Sim, Então, sim. a gente vai ter 2 momentos lá. Gente, ó, foi um prazer. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Boa semana. E, ó, tudo certo. Tudo vai dar certo. Acredite, sempre. Tudo vai dar certo. Tchau, tchau. Tchau.